Olá, pessoal, está começando mais um programa Enigmas, onde o normal aqui é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Totalmente normal, né, Kátia Gaia? Hoje estamos recebendo Doriana Tamburini, que é escritora e comunicadora aqui na TV Mundi. E ela vai conversar com a gente sobre o livro dela e também sobre Fraternidade Branca, os Mestres Ascenso e os 12 Raios. Seja muito bem-vinda, Doriana, ao programa Enigmas. Uma honra enorme estar com você. Honra é toda Doriana. minha, gratidão. Gratidão. Afinal de contas, o que é Fraternidade Branca, Doriana? É um grande mistério planetário. É a nossa história aqui do planeta Terra, onde a gente começa toda uma evolução e todo um recomeço, né, para o planeta. Vamos dizer que a fraternidade é composta inicialmente por um líder chamado Sanat Kumara, que foi o grande salvador do planeta Terra. E aqui eu vou fazer uma revelação em off para vocês, que muito pouca gente sabe, mas como é enigmas, eu disse, eu vou trazer essa novidade para vocês. Ele é o verdadeiro pai de Jesus. Olha que Olha que interessante, história né? bacana, porque... Fala. Desculpe. E a humanidade tomou conhecimento desses mestres a partir de quando? É que assim, primeiro veio a história de Sanat Kumara trazendo uma série de seres de luz que nem eram tão mestres ainda. Eles estavam, vamos dizer, num estado muito adiantado de evolução, foram trazidos para a Terra para começar todo um trabalho evolutivo aqui, para ajudar a humanidade do planeta Terra, que estava assim de luz. Então, com a evolução deles e com a encarnação deles, com a entrada de Shambhala no planeta Terra, é que esses vários seres de luz começaram a fazer esse caminho e, ao longo dos anos, se tornaram mestres. Olha que Como interessante. você disse, existe aí hoje o pai desta criação. Então, o que você pode revelar, né? Porque essa revelação realmente é importante. Forte, é. Sanat Kumara é o grande regente do planeta Vênus. E Vênus todo mundo pensa que é a força amorosa. Não sei se vocês perceberam o alinhamento que teve aí de Vênus, Sol e Mercúrio. De amoroso não teve muito nada, né? Foi pancadaria para tudo que é lado. Verdade. Porque Vênus põe as coisas no seu devido lugar, junto com a Lua. Olha que O povo não interessante. entendeu que a Lua também estava lá no meio, mesmo que não estivesse aparecendo no alinhamento, mas Vênus é feminino, Lua é feminino, então elas estão colocando este planeta no eixo de Aquário, que será todo um trabalho feminino. Então vai ter toda uma mudança. E Sanat Kumara contou muito com lei de Vênus, lá em Vênus, para dar conta de estar regendo lá, ela como ser feminino regendo lá, e ele aqui com toda essa fraternidade, que renascia ao longo de 900 anos, sendo completamente aniquilados, né, ao longo de várias encarnações, e eles tendo que refazer, criando Shambhala, que era a sede da Fraternidade Branca. Uma pergunta que, eu, como pesquisadora, gostaria de saber. Madame Blavatsky, Um a gênio, partir de né? 1875, ela trouxe todo esse conhecimento sobre o Ocultismo, a ocultismo, teosofia. sobre mestres ascensos. Qual foi a contribuição dela, que Nossa, do seu ponto de vista? gigantesca. Ninguém quis fazer o papel que ela fez, né? Eu sei que o pessoal mete o pau nela porque ela fumava cachimbo, era grossa, mal criada, mas que ela era um gênio, porque Eu ela admiro muito tinha ela, uma viu? habilidade em fazer materialização, ela tinha dons paranormais profundos, ela fazia acontecer, quer dizer, ela, né? Ela e a chefia dela, que é o mestre Moria, Kuthumi e Saint-Germain, que são os principais chefes dela. Então, eles faziam acontecer, por exemplo, caía um bilhetinho numa sala qualquer, do outro lado onde eles estavam, que não tinha ninguém na casa, ela mandava ir buscar naquele quarto, naquela coisa, com a caligrafia do mestre, com Olha que instruções. interessante. Quer dizer, isso é maluco, né? Mais maluco do que aquela história de fazer só transcomunicação. Isso é materialização. É materialização. Né? Então, ela foi um grande veículo. As pessoas gostam muito dos mestres. É. Você pode falar sobre eles, por favor? Posso, claro, uma honra, adoro falar deles. Se eu falar deles, eu fico feliz. Claro. Olha, um dos nossos mestres principais hoje, que a gente sabe que está desenvolvendo um grande trabalho, é Saint-Germain, né? Porque ele está realmente na ponta de frente, vanguardista pra caramba, aquariano, né? Dentro da linha aquariana mesmo. E ele tem missões, assim, que a gente vai observando, por exemplo, quando ele foi José, pai de Jesus. Eu acho extraordinário, porque Saint-Germain foi absolutamente o cara mais confiável que Sanat Kumara encontrou para apadrinhar o filho dele. Quer dizer, quando a gente olha de outro ponto de vista, que é o ponto de vista deles, e não olha a história só vivendo ela, né?
e vendo o outro lado, por que foi escolhido esse ser? Porque ele era confiável. Lealdade, né? Lealdade. E um cara da liberdade mesmo, quer dizer, eu estudei várias coisas dele, fiquei impressionada o quanto ele foi traído ao longo das eras, fiquei chateadíssima, muitas vezes até comprei o karma dele e paguei os preços aí que ele pagou. Mas é um cara que você pode confiar. Quando eu falo cara, ele até me perdoe, mas pela intimidade, mas ele é o cara da nova era, ele é o líder. E num trabalho de 2 anos atrás, ele foi considerado Mahashohan dos 12 raios. Pelo grande desempenho em trazer mais 5 raios para a Terra. Que é muito pouca gente que sabe. Pois é, e você revela no seu livro. Revelo, já é o 2º livro, Cris. Porque a gente fez um em 98, chamava Manual de Canalização dos 12 Raios e do Disco Solar, né? Teve 6.000 cópias, está esgotadíssimo. Quando a gente acha um em sebo, corre para comprar. É verdade. Que não tem mais. E o outro que já tem 4.000 cópias também, com o editor Alfabeto. E pelo que os mestres contaram um dia, falaram, já deve ter tudo o dobro de cópia xerocada. Porque como o primeiro esgotou faz tempo, ele falou que foi de xerox por aí. Eu falei, olha, eu não ligo porque o direito autoral não é meu mesmo. A imagem está aí dos livros para vocês. O Brasil passou a ter várias personalidades canais da Grande Fraternidade Branca a partir de 1935. Você pode falar como isso ocorreu, como ocorreu, como vem ocorrendo no Brasil? Olha, no Brasil a gente sabe de alguns canais da Ponte para a Liberdade, né? Que são meio ocultos, que eles não se revelam muito. Tem pessoal de Porto Alegre, da Bahia e em São Paulo e Rio tem também, mas eles são todos escondidinhos. Bem fechado, eles né? não contam, eles não gostam que a gente fale, então eu vou até respeitar essa vontade. Sim. Mas a gente tem outros canais, eu sou uma canal também, claro que não é de 35. Claro, né? Claro, muito mais jovem, eu comecei o trabalho em 1978, 79, 80, e depois fui embora, quer dizer, comecei numa linha bem espírita, mas o mestre Larion ficava atrás de mim. E ele vinha como São Paulo, né? Então, voltando a falar de um dos mestres. Por favor, porque faltam os mestres, nós só falamos de Saint-Germain. Isso. Falamos de Saint-Germain, então falando eu via ele como São Paulo inicialmente, já conhecia a história da Fraternidade Branca, mas não entendia muito ainda a relação deles. Mas quando vinha aquela história, olha, precisa ajudar São Paulo, eu pensava, bom, vamos fazer meditação pela cidade, né? Então tem que ajudar São Paulo. No final, depois de uns meses, a gente assim, deu de cara com ele muito brincalhão, dizendo assim, vocês tinham que me ajudar, porque eu tenho uma tarefa enorme, não precisa vocês se matarem de fazer isso. Me ajuda que eu sei o que precisa fazer. Então, no fim, ele que é considerado mestre durão, assim, meio briguento, né? Mas ele está lá para fazer um trabalho lindo em relação a ervas, a natureza cósmica, trabalho de cura, ele está interessadíssimo que as pessoas evoluam com saúde. Mestre Larion, né? Mestre Larion, maravilhoso, do 5º raio, né? Raio maravilhoso. Mas eu tenho mais uma pergunta para fazer antes de você falar dos outros mestres, porque a gente vai falar de alguns. Quero falar de todos. Faz pergunta e fala de um mestre. Isso. O Brasil vem sendo preparado desde o ano de 1500 com a vinda de Cabral. Você acha que o Brasil, com essa miscigenação de etnias, tem um papel fundamental neste momento? Nossa, gigantesco, gigantesco. Foi o ponto eleito por Jesus, né? A gente, quando lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é lá atrás do Espírita, a gente entende toda a missão que Jesus queria para esse lugar aqui. Então, eu me baseei muito nisso ao longo da minha carreira, vamos dizer, espiritualista, pensando no que Jesus tinha imaginado para cá. E muitas vezes eu sinto que a gente saiu bastante fora. Porém, cabe a nós, espiritualistas, estamos retomando isso, porque ele tem o leme na mão. Então, quando a gente estava falando de Saint-Germain segue completamente as diretrizes que Jesus e Sanakumara sabem. Então, a gente procura estar dando essa direção para eles também, para os espiritualistas aqui do Brasil, né? Verdade. E o mestre, que é um mestre que eu tive um experimento pessoal com esse mestre, quem me conhece sabe, El Moria. Ah, isso é fera. É fera. É o raio na qual pertence, o azul. É azul. Agora, com a história dos 12 raios, ele fez uma migração para o 11º raio. E eu fiquei muito curiosa há anos de entender por quê, né? E assim, muito timidamente, eu queria perguntar e não sabia, porque ele também é muito austero, muito duro, então eu nunca pergunto muito. Mas numa meditação, um dia, por favor, mestre, me explica, porque todo mundo me pergunta por que é que você foi do 1º para o 11º raio. E aí ele muito gentilmente se apresenta assim, o mais simples possível, que ele é meio, às vezes ele veio, né, shake, assim, bonitão, mas bem humilde, assim, ele chegou e disse, olha, no 1º raio eu estava para cumprir a vontade de Deus.
e isso tinha uma certa força no planeta Terra. Agora eu estou para cumprir o propósito de Deus, e eu faço isso com muita alegria. Ai, eu falei, muito obrigada. É isso aí, gente. Mensageiro aqui no Enigmas tem que se tornar mensagem, né? Muito interessante. Muito lindo, foi muito lindo. E Kuthumi? Kuthumi, nosso grande Senhor do mundo, sendo preparado já para ser o Mahashohan do próximo tempo, né? Ele vai ser o nosso posterior Mahashohan, Senhor do mundo atual, dirige educação, e que é uma coisa que a gente tem brigado muito por esse país, por esse planeta, que se não tem saúde, educação, gente, onde é que nós vamos, né? Então, eu acho Mestre Kuthumi um lorde também, porque ele é de uma finesse, né, eu diria, gentileza, amor, sabedoria incondicional, e o tom dele, apesar de eu amar todos eles, o tom de Kuthumi é São Francisco mesmo, né? Maravilhoso, com uma né? alegria, assim, de coração. Ele entende, quando eu penso nele com Hilarion é bem o raio verde, a natureza, as plantas, né? Mas quando você pensa nos animais, né? Você lembra logo do São Francisco, e ao mesmo tempo um sentimento assim de muita gratidão por ele ser um sábio, porque ele na verdade foi um dos 3 reis magos também, e de uma sabedoria, de uma inteligência, que se a gente se afinasse um pouquinho com ele, a gente ia entender melhor as coisas. Kátia, a gente vai ter que fazer um intervalo, infelizmente. Vamos, mas voltamos com os outros mestres. E ela vai contar tudo sobre esse universo. Sua mensagem ou sua pergunta, enigmas@tvmundi.com.br.